Salve meus nobres, aqui eu estou fazendo um adendo ao vídeo de hoje, porque acaba de sair às 10h20 pelo Sport News Mundo que o juiz Robert de Assunção Aguiar, da 60ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, do Tribunal Regional do Rio de Janeiro, determinou na manhã desta quarta-feira, agora, que o Vasco reintegre em até 5 dias os 186 funcionários que haviam sido demitidos no início da gestão do senhor Jorge Salgadão da Massa. Para a concessão da liminar, o magistrado entendeu que a probabilidade do direito e o perigo de dano são os requisitos para você conceder uma liminar. Com isto, aceitou os pedidos do Ministério Público. Nós estávamos falando aqui sobre a demanda do Ministério Público, autor da ação, que também requereu e teve aceito a determinação para que o Vasco se abstenha de realizar as dispensas coletivas sem prévio diálogo social, sob pena de fixação de multa diária. O que eles estão pedindo é o seguinte: meu irmão, se você vai demitir essa galera toda, entre em contato, faça um acordo, senão você paga o que você deve. Se você não vai pagar o que deve, você não pode simplesmente demitir, e jogar Deus dará essa galera toda. Ainda de acordo com o juiz, os trabalhadores deverão ser reintegrados na mesma função e com as mesmas atribuições anteriores às demissões, garantindo-se, portanto, os mesmos direitos. O Vasco, também no prazo de 5 dias, terá que anexar os autos uma lista nominal de todos os reintegrados. O único pedido pelo MP indeferido por hora foi na questão do ressarcimento integral de todo o período de afastamento até a efetiva reintegração. O que o Ministério Público do Trabalho está querendo? Que nesse período de demissões que o Vasco indenize as pessoas como se elas estivessem empregadas. Esta questão, de acordo, será objeto de apreciação quando da prolação da decisão definitiva, da sentença. Porque, na verdade, isso é um dano material, que lá na frente tem que ser melhor apurado. A penhora dos valores para garantir o pagamento destes ressarcimentos não foi aceita, então não vai ter penhora no momento para pagar esse dano material, com a argumentação de que não se viabilize a própria atividade do Vasco, que é prejudicial para toda e qualquer empresa, né? Ou em juízo, o Vasco já havia se defendido para que o juiz negasse a liminar por volta dos funcionários demitidos. De acordo com a defesa do Vasco, a ação estaria pautada em premissas equivocadas. A tutela de urgência seria contrária à lei. Não existe direito à reintegração. E ainda destacou o juiz. Aqui é sempre na reportagem do Parabéns pelo Sport News Mundo. Sendo certo que indeferir a tutela sob o fundamento de que seria pretensão nefasta para a ré é esquecer que nefasta foi a situação que a ré colocou estes demitidos, já que os demitiu sem pagar suas verbas rescisórias, sem qualquer diálogo social em período de pandemia. Nada mais do que falar o nosso nobre colega juiz Robert de Assunção Aguiar resumiu tudo aqui que nós estávamos pensando no Vasco da Gama. E aqui eu vou repetir esse trecho que o juiz falou. Sendo certo que indeferir a tutela sob o fundamento de que seria pretensão nefasta para a ré é esquecer que nefasta foi a situação que a ré colocou estes demitidos, já que os demitiu sem pagar suas verbas rescisórias, sem qualquer diálogo social em período de pandemia. É o que a gente veio defendendo aqui. Você, por favor, acompanhe o vídeo seguinte, que estou fazendo esse trecho agora pela parte da manhã, defendendo o que a gente já estava defendendo. Muito triste para a história do Vasco, uma mancha para a história do Vasco, um clube que tem um DNA social, ter este fato aqui. E este juiz claramente esperou o resultado da Assembleia. Quando viram que não teve nenhum acordo com a Assembleia, o juiz dá uma liminar para reentregar a galera toda. O que o Vasco estava esperando disso? O que essa diretoria estava esperando disso? Abaixar a cabeça e deixar isso mesmo? Não, meus amigos, não tem mais o que comentar sobre este fato. Infelizmente, é uma mancha escura, obscura na história do Vasco da Gama, que tem um DNA social. Um abraço, acompanhe o vídeo aí ao seguinte, que você vai entender por menores este imbróglio jurídico aí dos demitidos. Ok? Muito obrigado, meus amigos. Eu sou Cruz de Malta, sou felicidade, vou balançar toda a cidade. Salve!
salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para todos nós neste dia 11 de maio de 2021. Meus amigos, poderia estar fazendo um vídeo assim, bomba, Leandro Castan detona 2020 em entrevista. Bomba, patrocinador do Vasco vai pagar mais para o rival. Bomba, Vasco não ganha nada nessa mixaria de Copa de Campeonato Carioca, ainda tem que disputar uma final que ainda vai ser zoado por todo mundo na Taça Rio. Mas não, meus amigos, agora é sério. Eu vou aqui falar sobre um assunto que para mim está me machucando demais e, ao meu ver, é muito importante para o Vasco da Gama como instituição, como marca para se reposicionar no mercado e como clube social que é a demissão dos 186 funcionários. Beleza, meus amigos? Antes de ir ao vídeo, vamos então fazer aqueles pedidos tradicionais. Dê seu like aqui nesse vídeo, que muito ajuda ao YouTube reconhecer que o vídeo e encaminhar para outros vascaínos. Se você é novo aqui no nosso canal, você está no Marca Vasco. Eu sou o Sérgio Marca, aquele que todo dia, às 7 horas da manhã, traz um vídeo novo a respeito de um assunto sobre o Vasco. E os seus comentários são sempre muito importantes aqui embaixo. Então, na marca d'água vermelha, já te levo para um link de inscrição aqui no canal. Também temos a live de segunda-feira, às 3h30 da tarde. Ontem foi imperdível com o John Costa, sempre sensacional. Sexta-feira à noite, às 8 horas, vou trazer aqui um convidado especial. Só estou esperando a confirmação dele. Beleza, meus amigos? Mas hoje aqui vamos falar sobre a demissão dos 186 funcionários. Vamos partir de uma premissa que eu sempre peço aqui. Não é politicagem. Este vídeo aqui é uma crítica à atual diretoria, sim, mas não é por fundo político. É por fundo de incompetência deles, que, ao meu ver, este assunto já está se estendendo, ao qual não deveria nem ter se começado. Ok, meus amigos? Segundo, eu não vou entrar aqui no mérito, de novo, sobre o objeto, se deveriam ser demitidos ou não. Por quê? Todos os candidatos falaram que o Vasco da Gama tinha que passar por uma readequação dos seus quadros funcionários. Beleza, ponto. Não sei qual era, respectivamente, as suas funções dentro do Vasco da Gama de 186. Só que eu já parto de uma premissa que é o seguinte: não foi uma readequação do quadro funcional. O que essa diretoria fez, de modo bem simplista, foi: vou fechar sede calabouço. Quem estava lá foi demitido, imagino eu, e até agora ninguém aqui me condenou por isso. Vou acabar extinguindo as escolinhas, por exemplo, de esporte. Também, todo mundo que estiver lá foi demitido, ninguém aqui está contradizendo isso. Vou fechar todos os esportes olímpicos, todo mundo deve ter sido demitido. Então esse 186, ao meu ver, não foi uma análise profunda do quadro social, do quadro funcional dos funcionários do Vasco da Gama. Esse cargo aqui está em duplicidade, esse cara aqui está ganhando muito mais por que ele exerce. Não, foram feitas soluções simplistas e toda a galera que ali estava trabalhando ralou fora. Por exemplo, fiquei sabendo de alguns seguranças do Vasco que foram demitidos. Provavelmente vai ser contratado. Se já não foi uma equipe, uma terceirizada. Então, quer dizer, não há uma análise aí de uma quadro funcional. Enfim, meus amigos, e aqui já é o terceiro vídeo que eu vou fazer sobre esse assunto, para você ver como é importante. No primeiro vídeo já falei sobre as demissões, no segundo vídeo, um trecho, depois dos 7 minutos e meio, eu falo sobre a parcela que originou a Assembleia de hoje, sobre esse parcelamento que o Vasco fez, e hoje eu vou aqui, mais uma vez, gastar um vídeo aqui, não, para mim, na verdade, não é gastar, é um investimento neste vídeo, mesmo que não dê like, mesmo que não seja o assunto primordial do Vasco. Para mim, sinceramente, ué. Bom, enfim, ontem teve uma assembleia dos credores do Vasco, quer dizer, dos funcionários demitidos do Vasco em pleno São Januário, para saber se aceita a oferta de parcelamento das suas verbas rescisórias. O que o Vasco tinha oferecido aos ex-funcionários? Na verdade, ele escalona ali os valores da parcelamento, mas isso aí independe. Ele falou para eles o seguinte: até o final do ano de 2021, eu vou te pagar R$1.000. O ano de 2022 eu vou pagar parcelas de R$1.500. No ano de 2023, pelo menos vai até o final do mandato do Jorge Salgado, se não tiver uma reviravolta, eu vou pagar parcelas mínimas de R$1.000 até o valor do crédito que você tem de rescisão do trabalhista. Eu imagino que vocês entenderam, foram isso que foi sugerido. E tem havido agora um ponto que o Vasco não quis pagar uma multa, que é quando você não paga no prazo, se não me engano, de 10 dias as suas verbas rescisórias,
cabe uma multa ao empregador de um salário do funcionário. E o Vasco, a princípio, não quis pagar isso, e nesse parcelamento ele também não disse se ocorreria algum reajuste, algum juros, alguma correção monetária. E me parece também, tem fontes que falam que nesse acordo estava envolvendo o FGTS, aquela 40% de multa do FGTS, mas sinceramente não vi nada muito explicitado se o FGTS estava depositado, se foi liberado, se não foi liberado, se foi depositado a multa dos 40%. Ainda tem isso. O que eu quero vir aqui a criticar para vocês é o seguinte. Hoje ocorreu a Assembleia, antes de fazer a crítica, a Assembleia deu 68 votos contra o acordo e apenas 4 votos a favor do acordo. Está tendo um imbróglio que o Vasco divulgou que foram 186 demitidos. Só que o RH do Vasco passou para o Sindiclubes, que é o sindicato responsável, apenas uma lista de 120 20 funcionários que tiveram sua rescisão de contrato. E além do mais, o sindicato no primeiro momento ele não é obrigado a participar dessa demissão em massa. O Vasco não precisaria pedir autorização do sindicato para promover essas demissões. Mas a partir do momento que ele não chama os funcionários para quitar as reverbas rescisórias, obviamente, para fechar esse acordo, tem que vir chamando o sindicato. E aqui a gente também já faz um adendo, que lembrando que o Ministério Público do Trabalho já ajuizou uma demanda pedindo que essas demissões tenham sido anuladas, que o Vasco readmitissem, possivelmente pagar esses funcionários durante esse tempo que eles estavam demitidos como se trabalhando fossem, ainda uma multa de 5 milhões, que a gente um dano social de 5 milhões ao Vasco da Gama. Olha como esse assunto já está ganhando uma proporção gigante. Hoje, com a Assembleia, inclusive, teve uma manifestação o nome dele é André Toledo, gerente jurídico do Sindiclubes. A fonte é o GE, eu vou ler aqui para vocês. Isso que a gente precisa... abre aspas para André Toledo, gerente jurídico do Sindiclubes, conforme a matéria do Globo Esporte. Isso que a gente precisa não aprovar porque essa multa de atraso do pagamento das rescisões e outras multas mais só vão ser pagas na Justiça do Trabalho. Ou seja, ele falou o seguinte, não adianta você fazer esse acordo porque você ainda tem algum dinheiro para ganhar, de qualquer forma você vai para a Justiça do Trabalho. No acordo, o Vasco não está querendo pagar essa multa. Por isso que vocês têm que estar presentes lá para não deixar um povo que está querendo fazer acordo aprovar isso e todo mundo se submeter a essa situação. Quem quer fazer acordo individual, depois que procure a direção do Vasco e abra mão do que tem direito e faça acordo. Quem não quer, a gente não pode aceitar que obriguem vocês a querer essa situação. O resultado da Assembleia agora é soberano. O ponto final da situação vai ser colocado no dia 10, afirmou André. É um áudio desse advogado, gerente jurídico, que está rolando nos grupos de Zap, ou seja, ele está incentivando que não se faça acordo porque o Vasco não pagaria todas as verbas rescisórias, incluindo essa multa de salário que eu te falei, que é o do artigo 477 da Consolidação das Leis Trabalhistas. Ou seja, por fim, a Assembleia terminou, não foi aprovada, precisaria de 60 mais um, né, metade mais um, já visto que eram 120 funcionários que o Vasco tinha passado para o Sindiclubes, teve 68 votos contra este acordo e 4 a favor. Ou seja, cada um agora vai desesperar na justiça em busca do seu direito. Meus amigos, aqui eu passei todas as notícias, os pontos importantes sobre essa questão. Agora vai meu comentário. É isso que a gente quer do Vasco? É para esse tipo de instituição que a gente torceu? Eu sei, meus amigos. Anteriormente já foi feita essas demissões, anteriormente a gente não pagava salário, anteriormente o Vasco já pagou esse mico de ficar devendo seus funcionários. Mas hoje, com a internet, com tudo, mas com o engajamento que a torcida está tendo cada vez mais no lado político, é inaceitável que esta diretoria, se quisesse demitir os 186, não tivesse feito um planejamento financeiro para imediatamente pagar essas rescisões. É inaceitável que essa diretoria, se quisesse demitir os 186, não tivesse procurado o sindicato para, olha, não vou pagar
as rescisões, como que a gente pode fazer algum acordo que vocês aceitem que possa ser levado a esses funcionários? Não é possível, eles simplesmente fecharam os olhos, vamos demitir e o prejuízo fique a cargo dos funcionários. Meus amigos, isso é vergonhoso para um clube que defende o social, para um clube que defende, numa das metas, buscar a sua natureza, o seu DNA social, fazer isso com os seus próprios funcionários, funcionários de antigo tempo na casa, é vergonhoso e é uma crítica vergonhosa. É um cenário, é um momento do Vasco da Gama que macula a imagem do clube de regatas Vasco da Gama. Faz sangrar esse Vasco da Gama. Me desculpe, aqui não é melodrama, aqui não é ser dramático, aqui não é ser oposição cega. Aqui é ser verdadeiro. Eu não torço para esse time do Vasco da Gama. Do Vasco, do time e do clube em si, porque isso eu tenho honra, eu gosto de falar que eu torço pro Vasco da Gama por causa de sua história. Você pega esse 186 simplesmente joga na latrina e não paga as suas custas num momento de pandemia que dificilmente consegue-se um emprego imediato. Assim, tá certo. Eles falaram que contrataram uma empresa. Pô, isso aí, meus amigos, não é o ponto primordial. O que importa é dinheiro no bolso. E se vocês quitaram o salário dessa galera toda, é porque vocês tinham que fazer o mínimo que é quitar os salários para poder me demitir, porque senão vocês não poderiam demitir. Uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha aqui, meus amigos. Eu quero saber a opinião de vocês deste assunto que para mim é muito importante, que tem que ser resolvido logo e a torcida tem que estar em cima da diretoria para resolver logo. Porque sabe como vai ser resolvido? Mais 186 ações trabalhistas e sabe quem vai pagar? O próximo presidente, que possivelmente essas ações trabalhistas vai para depois do mandato do Jorge Salgado. Enfim, meus amigos, é o Vasco que a gente torce, que todo dia tem uma notícia ruim para falar sobre ele, infelizmente. Um abraço aqui, meus amigos. Tchau.